Ele ainda não colocou, né? Ata da sessão anterior. Ata da sessão anterior. Por favor. Quem foi pra lá? Milton, fala pro Valdir votar. Fala pro Valdir votar a ata. Ah, e aí, né? Em cima. Já saí do que ele está. Já? Então, pode não me Valdir, André, o Maurício Gasparini. Votou agora? André. André, meu Deus. Cadê o... Não, André tá ali, ó. Não sei se ela vai votar. Pode nem falar. Nossa, mas já veio. Vamos lá. Não tem número? Tem... Não tem. Agora vai aprovar. Aprovada a ata. Aprovada a ata. Requerimento do vereador Jorge Pará. Requerimento do vereador Jorge Pará, da votação englobada da pauta de requerimentos e pautas de indicações. Os vereadores que desejam aprovar o requerimento permaneçam em comissão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em votação, a pauta de requerimento e indicações. Aprovada. Suspenda a sessão por 2 minutos para elaboração da ordem do dia. Marcelo, não há pedido de urgência. Tem um projeto na Reaberta a sessão, não havendo pedido de urgência. Para ler as matérias que entraram na casa, vereador André. Boa noite, senhora presidente. Boa noite, vereadores, vereadoras, público presente. Na noite de hoje, ingressou nessa casa um veto total do Executivo ao projeto de lei
o número 1163 de 2016, que dispõe sobre os assentos preferenciais dos veículos do transporte coletivo do município de Ribeirão Preto. É a única matéria que adentrou na casa nessa noite, senhora presidente. Encaminhe-se a secretaria para a fase de pauta e posterior encaminhamento às comissões. Suspendo por 1 minuto para a ordem do dia. Reaberta a presente sessão, chamada regimental. Há quórum. Votação dos projetos da pauta do dia. Primeiro projeto da pauta. Segunda discussão, projeto de lei complementar 283 de 2016, Executivo Municipal, autoriza a Prefeitura Municipal a alienar áreas de propriedade da municipalidade localizadas no Jardim Dr. Paulo Gomes Romeu e da outras providências. Prazo vencido, dia 28 de agosto de 2016. Matéria em discussão, não havendo vereadores... Para encaminhar, o vereador Ricardo Silva. Senhora presidente, nobres colegas, vereadores, público presente, pessoal que nos acompanha pela TV Câmara, boa noite a todos. Encaminhar contrário a este projeto do Executivo, que está determinando a alienação de áreas no conjunto Dr. Paulo Gomes Romeu. Primeiro que, na última votação, nós fomos críticos a esse projeto, até porque algumas informações faltam para que nós possamos aprovar. Primeiro, qual é a finalidade de se alienar área pública? Tem que haver uma finalidade específica prevista na lei, e não há, neste projeto, a finalidade. É para alguma instituição de caridade? É para algum projeto benemerente? Ou é apenas alienar por alienar para inchar os cofres da prefeitura? São 3 áreas que a prefeitura pretende vender. Essa Câmara Municipal, ainda mais nesse momento que nós vivemos de turbulência, um momento em que a cidade passa por uma situação muito delicada, hoje foi um dia emblemático para Ribeirão Preto, essa Câmara passa a ter uma função de muita responsabilidade. E nessa noite, encaminho contrário ao projeto executivo para que essa Câmara negue
a tentativa da Prefeitura de vender 3 áreas sem uma finalidade específica. Muito obrigado. Para encaminhar, vereador Marcos Papa. Boa noite, senhora presidente, vereadora Viviane Alexandre, boa noite, nobres colegas, boa noite, público presente, imprensa, notadamente você que essa noite acompanha os trabalhos da Câmara Municipal de Ribeirão Preto. Também venho encaminhar contrariamente esse projeto de lei da Prefeitura que tenta alienar áreas no bairro Paulo Gomes Romeu. Não há especificação técnica de que essa venda destina-se à construção de casas populares ou uso socialmente adequado num bairro sabidamente de moradia popular. Não há essa especificação. E também, como não há essa especificação, não é hora, não é o momento da Prefeitura abrir mão de patrimônio sem que haja uma destinação clara e precisa do porquê essa área está sendo vendida e para quê. Então nós precisamos estar muito atentos a esse momento. É um momento que não é hora de abrir mão de patrimônio, nós sabemos que a Prefeitura está em ruínas das finanças, e agora abrir mão de um patrimônio sem uma destinação clara não é o momento. Eu peço aos colegas que votem contrariamente esse projeto. Muito obrigado, senhora presidente. Próximo vereador a encaminhar, vereador Maurício Gasparini. Boa noite, presidente em exercício, vereadora Viviane, vereador André, todos os vereadores e vereadoras, ao público presente, à imprensa. Meus senhores, venho aqui encaminhar contrário hoje esse projeto de lei. Preciso até me justificar, né? Na última sessão, passando despercebido, acabou o voto saindo errado, sim, mas deu tempo de corrigir na segunda discussão. Até para não entrar em coerência, este vereador que vos fala, na semana passada, entrou com um projeto de urgência, pedindo para que a Câmara aprovasse um projeto de lei, onde nós, a partir de agora, proibimos a alienação de terrenos em nossa cidade nos últimos 120 dias do governo. E por que eu fiz isso? Olha a festa que virou na nossa cidade, gente. Nas últimas 3 sessões, foram quase 100 terrenos autorizados aqui para venda. Abriram a porteira de Ribeirão Preto, e o pior de tudo, nós não sabemos para quem. Não sabemos para quem. Agora, no apagar das luzes do governo, usar o nosso patrimônio público para levantar caixa, para poder deixar um rombo menor do que está deixando, isso é irresponsabilidade. Por isso que o trato da coisa pública tem que ser vigiado por nós. A Comissão de Justiça está alegando a inconstitucionalidade desse meu projeto. Mas eu peço aqui aos vereadores presentes, eu preciso de 11 assinaturas para que a gente traga esse projeto para ser discutido aqui em plenário e vermos o que nós podemos fazer nesses últimos 120 dias para defender com unhas e dentes o que resta, vereador Bertinho, do patrimônio público de Ribeirão Preto, que ainda não foi lapidado ainda por essa administração. O que já fizeram no nosso orçamento, nos cofres da prefeitura, está aí. A partir de hoje, estará sendo escancarado para todo o Brasil. Mas nós temos que nos precaver. Não estou fazendo isso diretamente contra a prefeita. É uma lei que vai vigorar na nossa cidade, em todos os governos. Nos últimos 120 dias, nós vamos resguardar o nosso patrimônio público. E o pior que não dá para entender, nós vivemos numa cidade em que nós precisamos construir creche, gente. O governo do estado está esperando até hoje, só para terminar,
Mais 30 segundos. O governo do Estado já ofereceu a construção de mais 3 novas creches em Ribeirão Preto. Sabe o que eles estão esperando? Que a prefeitura doe o terreno. Doar para construir creche não pode, mas vender os nossos terrenos e a gente não sabe nem para quem pode. Enquanto isso, vereador e vereadoras, mais de 4.000 crianças esperando creche em nossa cidade. Um absurdo. Vamos lutar contra isso. Muito obrigado. Próximo vereador inscrito, vereador Bertin Scanduzzi. Está aberta a votação. Senhor presidente, nobres colegas, eu também quero encaminhar contrariamente a esse projeto, por se tratar de um núcleo já de áreas residenciais e assistenciais. Então, por que esses lotes, esses terrenos, não podem ser cedidos para ampliar aquela área residencial? Onde nós sabemos que a população clama por casas populares e, às vezes, constam desculpas, que é por falta de local para a construção. Então, que seja cedido para ampliar, para que novas moradias sejam instaladas naquele bairro, por se tratar já um bairro que usa esse tipo de atendimento à população. Por isso, eu encaminho contrariamente a esse projeto. Obrigado. Não havendo mais vereadores para encaminhar, está em votação. Chamada. Negado o projeto. Próximo projeto da pauta, veto total ao projeto de lei complementar 279 de 2016, vereador Cícero Gomes da Silva, dispõe sobre a fusão de cargos do quadro pessoal constante no Estatuto do Magistério Público Municipal, lei complementar número 2.524 de 2012, conforme especifica, coordenador pedagógico e orientador pedagógico, e da outras providências. Veto vencido, 30/8 de 2016. Matéria em discussão, não havendo vereadores para discussão, em votação. Chamada. Acolhido o veto.
Próxima matéria da pauta, veto total ao projeto de lei 1228 de 2016, vereador Rodrigo Simões, que dispõe sobre postura municipal em parques públicos no município de Ribeirão Preto, autorizando a entrada de animais conforme especifica, prazo vencido 30/8 de 2016. Não havendo vereadores para discussão, para encaminhar, vereador Rodrigo Simões. Senhora presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, público presente, imprensa, telespectador que nos acompanha pela TV Câmara, pedir para esse plenário derrubar o veto da senhora prefeita. Dentre as justificativas são a mesma situação de sempre. É o Ctrl+C ou Ctrl+V da prefeitura. Falta de técnicos, de pessoas competentes no Palácio Rio Branco para poder, pelo menos, justificar um veto. Eu peço, deixa eu ler alguma parte aqui. A senhora prefeita diz que os parques municipais não estão preparados para receber animais, uma vez que não foram construídos para essa finalidade. Alguns pontos que eu peguei de absurdo e esse é um. Se a pessoa não pode, que tem seu animal de pequeno porte, animal pequeno, ir ao parque com a família, com a criança, nós não sabemos, prefeita, aonde que esses animais poderão circular com as famílias. Não há como garantir que não ocorrerá ataque de cães a pessoas nos parques. A lei é muito clara, o problema é que eles não leram a lei, não leram o projeto de lei. Fala que tem que estar com coleira, a pessoa é responsável por recolher os dejetos dos animais. E mais para frente aqui, na justificativa, fala a mesma coisa também, que quem irá ficar responsável, enfim, pelos dejetos dos animais. Ou seja, pessoal, senhores e senhoras, não leram o projeto de lei na prefeitura, eu peço que essa Câmara derrube o veto essa noite. Obrigado, senhora presidente. Não havendo mais vereadores inscritos, Presidente. chamada. Oi. 5 anos atrás, aproximadamente, eu fiz um projeto de lei exatamente igual a esse, e as pessoas ligadas aos parques, não somente prefeitura, as próprias pessoas que iam com seus filhos aos parques, ficaram contra o projeto, exatamente por causa das crianças. Não sei se esse vai prosperar, mas é exatamente a mesma coisa. Chamada. Em votação, chamada. Rejeitado o veto. Próxima matéria da pauta, veto total ao projeto de lei 1083 de 2016, vereador André Luiz da Silva, que dispõe sobre a divulgação do Disque 100, conforme especifica, prazo vencido, 30/8 de 2016. Não havendo vereadores para discussão, para encaminhar, vereador André. Senhora presidente, vereadores, vereadoras, o Disque 100 é um serviço que deu certo do governo federal, é um serviço de garantia dos direitos humanos e é uma possibilidade de você formular uma denúncia, mas também informar-se sobre os direitos. Inicialmente, ele começou voltado à violência contra as crianças e os adolescentes, e com o passar do tempo, ele também englobou a defesa dos direitos dos idosos, das pessoas com deficiência e de vários grupos sociais fragilizados e tendo seus direitos atacados. Esse projeto de lei simplesmente determina que, periodicamente, a correspondência oficial do município, o holerite dos trabalhadores, a conta de água, o carnê do IPTU e outros documentos oficiais tenham estampado a frase Disque 100, denuncie violações e informe-se sobre direitos humanos.
você fica no anonimato. No veto, a administração alega que isso vai gerar despesas. Ora, senhoras e senhores, para impressão, simplesmente o cidadão vai digitar uma linha a mais nas informações que já vêm em toda a correspondência oficial. Então, a única justificativa, também a afronta de poderes, afronta a prerrogativas do Poder Executivo, o gasto público, não se coadunam com o projeto que está aqui colocado, de tal forma que ele merece ser, o veto merece ser rejeitado, e eu conto com o voto de vossas excelências apertando não. Muito obrigado. Não havendo mais vereadores inscritos, em votação chamada. Rejeitado o veto. Próxima matéria em discussão, veto total ao projeto de lei número 755 de 2015, vereador Walter Gomes, concede isenção de imposto predial urbano, IPTU, aos imóveis em que se estabelecem teatros e espaços culturais, nas condições em que especifica. Prazo vencido, 30/8/2016. Não havendo vereadores para discussão, em votação chamada. Acolhido o veto. Próximo projeto da pauta. Veto total ao projeto de lei 951 de 2015, vereador Coraúci Neto, institui no município de Ribeirão Preto a obrigatoriedade de serem impressos num espaço máximo de 10 centímetros na parte frontal das receitas médicas expedidas pelo SUS, o seguinte dizer: utilidade pública, seguido dos endereços e telefone das farmácias populares existentes. Prazo vencido, 30/8. Não havendo vereadores para discussão, para encaminhar a matéria, vereador Coraúci Neto. Senhora presidente, ou eu a chamo de senhora presidenta? Presidente. Senhora presidente, senhores da mesa, André, meus amigos queridos, Beto Canguçu, todos os demais vereadores da casa aqui presentes, da imprensa, Nonino, do jornal Enfim, um semanário muito bom, diga-se de passagem, Wesley, do jornal A Cidade, Guto, da revista Revide, a TV Clube, que se faz presente, a EPTV, que se faz presente, TV Record, que se faz presente, enfim, todos os meios de comunicação da nossa cidade, sejam todos bem-vindos a esta casa. Esse projeto de lei, de minha autoria, é que foi vetado pelo Executivo, diz só o seguinte: quando o médico da Prefeitura Municipal receitar determinado medicamento, que seja colocado no mesmo papel locais de farmácias populares onde encontrar aquele remédio. E o doutor Jorge Parada, meu querido médico, pode ser até um carimbo. Então vamos supor que o doutor Jorge Parada fosse um médico do pronto-socorro. E ele, doutor Jorge Parada, extraordinário médico, como sempre foi, receitasse um determinado tipo de medicamento que existe em farmácias populares. O que vai acontecer? Simplesmente, ele vai bater um carimbo embaixo da mesma receita, os locais onde estão as farmácias populares, para que o cidadão de Ribeirão Preto possa ir lá nessa farmácia. Ao invés de ficar, onde será que tem, onde será que fica? Já está colocado ali na própria receita médica. Esse é o projeto que, infelizmente, foi vetado pelo Executivo e que eu pediria aos senhores vereadores que ficassem contra o veto, que eu acho de utilidade pública esse projeto, viu, meu amigo Beto? Acho um projeto de utilidade pública, inclusive. Muito obrigado, senhores. Lembrando que a TV Mais também está aqui presente. Não havendo mais vereadores
para encaminhar em votação chamada. Acolhido o veto. Próximo projeto da pauta. Veto total ao projeto de lei 996, de 2015, vereador Dadinho, acrescenta artigo 5A na Lei 12.042, de 7 de julho de 2009, que dispõe sobre o dever das concessionárias de automóveis plantarem árvores para mitigação do efeito estufa e da outras providências. Prazo vencido 30/8. Não havendo vereadores para discussão, em votação chamada. Acolhido o veto. Próximo projeto da pauta, veto total ao projeto de lei complementar 246 de 2016, vereador Cícero Gomes da Silva, dispõe sobre a antecipação dos benefícios aos servidores públicos acometidos de doenças graves, extensiva aos familiares, cônjuges, filhos e outros, conforme especifica e dá outras providências. Prazo vencido 30/8. Não havendo vereadores para discussão, em votação chamada. Acolhido o veto. Próximo projeto da pauta, projeto de lei número 1.282 de 2016, Executivo Municipal, declara a cidade irmã a cidade de Foenza, localizada na região de Emília-Romana, província de Ravenna, Itália, pelas realizações de intercâmbios culturais, educacionais e de pesquisas científicas entre as cidades e da outras providências. Não havendo vereadores para discussão, maioria absoluta em votação chamada. Aprovado o projeto. A requerimento do vereador André Luiz da Silva, adiamento de discussão de 3 sessões dos projetos constantes da pauta de número 10 e 11. Os vereadores que desejarem aprovar permaneçam como estão, os demais se manifestem. Não havendo mais matérias para votação, está encerrada a presente sessão.